recebo aqui com maior satisfação duas das melhores profissionais da área da odontologia, doutora Cecília Abreu e doutora Luciana Barbosa. Tudo bom? Tudo jóia, Que prazer tê-las aqui, tudo bom? certinho. Olha, realmente eu estava conversando com elas aqui um pouquinho antes do nosso preparo para a entrevista e eu estou bem impressionada com o que vocês me falaram, porque são coisas que eu realmente não sabia. A relação da odontologia com a gestação. Nós não estamos falando nem do bebê, não, gestação mesmo, não é, doutora? Gestação. Como é que se dá essa relação? Então, é uma série histórica, assim, de um contexto da odontologia ser permeado de mitos. Sim. Então, é comum a gente ouvir dizer pela paciente que ela tem medo de ir ao dentista, porque ela já ouviu dizer que não pode. Que a gente não pode, não deve ir ao dentista, só que isso é um mito. Na verdade, não só pode, como tem que ir. Não é? Porque, exatamente. Inclusive, existem muitas doenças que começam pela falta de cuidado, né? Exatamente. E além da paciente, às vezes, não se sentir segura de ir ao profissional, o próprio profissional, muitas vezes, não tem a segurança, o obstetra, de encaminhar essa paciente aos cuidados do profissional, da odontologia, do dentista. Então, tudo na vida é o equilíbrio, né? Então, a gente precisa manter esse equilíbrio. E a boca faz parte do organismo. Sim. Então, a mucosa bucal, ela tem a sua resposta imunológica, ela está ligada à mucosa intestinal. Olha. Por isso que muitas vezes uma pessoa tem um problema intestinal ou tem um problema do estômago com H. pylori. O habitat secundário do H. pylori é na boca, na bolsa periodontal, e a pessoa às vezes trata o estômago, mas não vai ao dentista procurar se tem o habitat secundário. E o gastro, agora tem muita gente já está disseminada essas relações da boca com o organismo. Então, a desbiose, que é o descontrole bacteriano, a alteração microbiana do intestino, ela afeta diretamente a gengiva. E aí vem a inflamação gengival, a doença periodontal. Então, especificamente pela gestação, a gestante, muitas vezes, acha assim: ai, meu Deus, eu fiquei grávida, agora eu não vou poder ir ao dentista, só vou cuidar do meu dente quando o bebê nascer. Gente. E, nesse caso, ela não fez o pré-natal antes dela engravidar, ela não procurou o seu dentista para se planejar para a gravidez. Então, ela já poderia estar com uma infiltração, por exemplo, escondida, uma cárie por baixo de uma restauração. Quando engravidou. Quando engravidou, antes da gravidez. E aí, aquela cárie que estava ali, que ela às vezes é assintomática, muitas vezes a cárie, a infiltração é assintomática, a pessoa sente um pouquinho congelado e tal coisa, e daí a pouco vai intensificando o sintoma, quando é cárie. E aí, ela passou um período grande com aquilo ali sem doer. Quando resolveu doer, ela estava grávida. E aí é uma confusão, porque dor de dente... Gente, mas olha, sinceramente, aí você vê, pelo ano 2018, nós ainda temos essa situação que é um mito, é uma ignorância até. Existe cuidado. Mas hoje, eu acredito que a medicina e a odontologia não caminham mais separadas, né? A gente hoje caminham juntas. E é o que eu tô falando, o dente da gente, existem duas doenças bucais muito prevalentes, que é a cárie. E na gravidez existem alterações fisiológicas, né? Pode ter uma alteração salivar, tem gestante que saliva demais, que toda hora precisa cuspir. E isso tem a ver com a glicemia? Vou chegar nisso aí também. Pode ter. Olha, Lúcia, querendo saber já. Você já tá curiosa, já tô lá. Você entrevista tantos profissionais que já sabem um pouquinho de tudo. Olha, o pior que é. Eu não ia falar de glicemia, não, que é uma outra coisa que eu adoro, é falar sobre diabetes. Mas, enfim, já que você abordou, é porque eu oriento diabéticos o tempo inteiro, porque minha especialidade é periodontia, que são as doenças periodontais. E a doença periodontal, ela está em íntima relação com doenças que têm um componente inflamatório, que é diabético, que a gente chama hoje de síndrome metabólica, que é um perfil de risco comum do indivíduo para hipertensão, doença cardiovascular, diabetes, doença periodontal, doenças crônicas.
em que passa muito tempo assintomático. Então, quando o diabético se descobre diabético, Sim. ele já tem o quê? Sequela. Olha. Então, antes dele ter sequela, ele dá sinais. E um dos sinais pode ser uma doença periodontal. E aí a gente identifica o fator de risco desse indivíduo, se ele tem uma alteração de peso, conferência abdominal, uma alteração salivar. E muita aí, sede, não é? Muita sede. Quando ele está com muita sede, isso aí já é uma sequela. Ele já tem uma lesão. E muitas vezes ele tem uma lesão vascular, que a gente não visualiza, e aí vem os sintomas. Só que quando ele tem um sintoma, ele já é um indivíduo de risco, já poderia ter sido, antes dele ter a lesão, diagnosticado e ter sido prevenido, porque o Sim. profissional já tem aquele foco. Ó, se essa pessoa está mostrando uma inflamação, uma doença periodontal avançada ou agressiva, que tem uma evolução rápida, então aquilo ali já liga. E se ela for uma diabetes gestacional? Porque quando desenvolve, né? Durante o período a gestacional. E é muito comum, né? E é muito comum pressão o alta dentista, também. nesse contato, principalmente o periodontista, nesse contato com a gestante, ele vai interceptar, às vezes ela já vinha trazendo uma gengivite, essa gengivite é uma alteração inflamatória, quando a gengiva fica sangrando, inchada, com edema, aí passa um fio dental, sangra, a gengiva normal não sangra. Se ela está sangrando é porque ela tem uma alteração. E aí, como eu falei, é um equilíbrio. Às vezes tem a bactéria ali que está tudo bem, você consegue durante a sua rotina, passar no fio dental, que seja uma vez, aquilo ali não sangra. Sim. Mas alguma coisa pode acontecer e desequilibrar essa flora. E isso acontece na gravidez pelos hormônios. A progesterona, ela serve de alimento, é um meio de cultura. E que duas bactérias, dois grupos, eles se desenvolvem mais, que é a Provetella intermídia e o Fusobacterium nucleatum. Então, essas bactérias, elas se proliferam, causando a gengivite pior durante a gestação. Então, essa gengivite vai aumentando de acordo que passa o período gestacional. Então, todas as medidas que vêm para prevenir, elas são fundamentais. Então, por isso que hoje em dia, todo o programa nacional de saúde, né, é uma premissa, assim, é uma orientação do Ministério da Saúde, que está ligado com a Organização Mundial de Saúde, para estruturar. Eles fazem um alicerce, tanto para o profissional na saúde pública, como na saúde privada. Então, a gente vai, no próximo bloco, falar um pouquinho desses programas, que nós temos bons programas aqui no município, e porque esse realmente é um assunto de muita importância, né, e que a gente teria que ter, na verdade, o programa inteiro aqui falar, né? Muita coisa, né? Eu volto já já, é rapidinho nosso intervalo, não sai daí não.